De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. Eu sou a revista eletrônica de todas as manhãs aqui pela Rede Família. Hora de beijos e abraços. O pessoal que está ligadinho acompanhando o nosso programa aqui, ó. Conosco a Nathalie de Pernambuco, a Tassiane do povoado de Vista Alegre, na cidade de Igreja Nova, em Alagoas. Também com a gente a Vanelli de Caratinga, Minas Gerais. O Vanderlei de Saboeiro, no Ceará. Deixa eu aproveitar também, o doutor Lucas Reis está com a gente aqui. Hoje a gente está falando sobre os direitos dos empregados domésticos. E o alô agora vai para o pessoal lá da Bahia, da cidade de Santana, Lucas. Exatamente, que é a minha cidade natal. Todas as vezes que eu venho aqui, eles ficam ligadinhos e participam do programa. Eu quero mandar um forte abraço a todos. Tá aí, então, o Brasil inteiro acompanhando o nosso programa, acompanhando o nosso Tudo Posso. E a gente segue agora, então, conversando com o doutor Lucas sobre o direito dos empregados domésticos. Doutor Lucas, uma das mudanças que eu vi ali é a respeito da história do acidente de trabalho. Sim. Não era coberto anteriormente? Anteriormente não era. Na realidade, o processo histórico do doméstico é bem complicado. É uma luta maciça aí que já vem há alguns anos. Eles eram como se fossem... eram trabalhadores, mas paralelos e marginais à lei. Porque não havia obrigatoriedade do recolhimento do INSS, fundo de garantia, enfim, dentre outras outras então, se um acidente ocorria, né, aí o patrão acabava socorrendo, era praticamente uma caridade do empregador ali para o empregado, é isso? Exatamente. E aí ficava aquela questão, como você falou, tem a questão da caridade e o empregado doméstico se sentia nessa obrigação de ficar com a família até longos anos porque houve essa ajuda. Não havia contribuição para o INSS, ele não conseguia nem um auxílio doença, um auxílio acidente, nada, porque não havia contribuição. Quando passa a caracterizar o acidente doméstico? O acidente doméstico é algo também que vai deixar muita dúvida, vai causar muita confusão nas jurisprudências, nos tribunais, porque um simples escorregão dentro da sala, com a batida na cabeça ou quebrar um dedo, já caracteriza. É um acidente dentro do fato. Mas o fato, por exemplo, o trabalhador saiu de casa para ir para o ambiente de trabalho, para ir para casa do empregador ali. Ele foi atropelado, caiu na rua, alguma coisa aconteceu. É acidente doméstico ou não? É acidente doméstico. Eu vou justificar por quê. A lei não traz essa informação, então nós utilizamos a CLT como subsidiária. E a lei é bem clara. Quando houver ausência de fundamentação legal dentro da lei, usa-se a CLT. E a CLT, para os trabalhadores urbanos, ela diz que a partir do momento que o empregado está a caminho da empresa, a empresa já tem responsabilidade por esse empregado. Então, qualquer acidente no caminho, indo, a grande maioria dos tribunais já entende nesse sentido e então, caracterizado acidente de trabalho. Da mesma forma que a CLT garantia isso para todos os trabalhadores, urbanos, com exceção dos domésticos, agora vale também para os domésticos. Para os domésticos, exatamente. Então, está em pé de igualdade realmente o doméstico com o urbano. Porque na ausência de algum benefício que a lei não trouxe, usa-se a CLT e aí já resolve o problema. O dormir no trabalho, dormir no emprego. Porque tem aquele quartinho de empregada, né? A gente fala do quartinho de empregado, banheiro de empregado. Isso continua valendo? Continua, porque tem muitos empregados domésticos que inclusive vêm de outros locais, outros lugares, e passam a morar junto à família. Contudo, a família precisa ter muita cautela, porque isso pode ter um prejuízo muito grande na questão jurídica e se futuramente houver uma reclamatória trabalhista. Ele precisa primeiro fazer o controle diário, de ponta, jornada, e nos dias de folga, que deve ser preferencialmente aos domingos, tem que se evitar ao máximo chamar esse empregado. Na realidade, não pode chamar, mas óbvio, se ele está dentro do lar, ele participa da intimidade da família, ele vai fazer ali uma refeição, vai fazer alguma coisa, e isso é muito complicado provar e deixar tem que ter limite, a verdade é essa. Tem que ter razoabilidade em tudo. Essa lei, ela deixa essa discussão e deixa tudo muito na mão do empregador. Por exemplo, o acordo que é feito diretamente com o empregado, o empregador certamente vai ter mais força. É como você falou, o empregado ele vem de outro estado, vem de uma outra realidade, não tem familiares, não tem para onde correr, por exemplo, numa cidade como São Paulo. Exato. Está trabalhando na casa, né, do empregador ali, mora justamente naquele ambiente, perfeito? Exatamente. E a partir do momento que ele fala, olha, não posso porque eu vou para um culto, vou para uma missa, vou fazer alguma coisa particular minha,
aí o empregador torce o nariz. Já não, mas você mora aqui, você tem obrigação de estar à minha disposição 24 horas por dia. Exato. E não é assim. Não é mais assim. Mas o problema é o histórico. O histórico já é dessa forma. E vai ser difícil mudar. A partir do momento que você ceder uma vez. Disciplinar essa questão. Então vai ficar muito complicado, ao meu ver, vai trazer muita discussão, muita reclamatória trabalhista e todos os empregadores eles precisam realmente fazer um consultivo jurídico preventivo para não ter nenhum tipo de surpresa mais para frente. Vamos falar sobre salário? Sim. Tem um limite, um mínimo? Tem. O limite também está entabulado nessa lei. Mínimo de um salário mínimo. Doméstico não pode receber menos de um salário mínimo, salvo se houver redução de jornada. A exemplo, ele recebe um salário mínimo para trabalhar 8 horas diárias. Se ele tiver que trabalhar 3, 4, 5 horas, o valor do salário vai ser dividido pela quantidade de horas que ele trabalha. E aí ele receberá abaixo de um salário mínimo. Seria Proporcional. Exato. Desde que haja um acordo feito com o empregado e empregador, que é bem simples de ser feito. Tá. Lucas, uma outra perguntinha aqui. Por exemplo, eu tenho lá o empregado doméstico e dentro da minha casa, da minha realidade, eu preciso dele muito mais no período da manhã. Ok? Sim. Perfeito. À tarde ele ficava mais tranquilo, brincando com as crianças, assim, sem uma atividade específica a ser realizada. Eu poderia quebrar justamente, falar assim, ó, vai apenas 4 vezes por semana então, trabalha 4 horas por dia e considerar que ele seria um doméstico e não um empregado doméstico? Que ele seria um diarista, perdão, isso. Na verdade, se dentro da semana ele trabalhou 4 dias, já ultrapassa... 4 dias, mais 4 horas. 4 horas, o que importa aqui para a lei é a questão dos dias, não é a jornada. Pode ser 1 hora, 2 horas, isso vai ser negociado com o empregador. Mas o que importa realmente é a quantidade de vezes que ele vai trabalhar nesse âmbito residencial. Ultrapassou 2 dias, vira empregado doméstico sem discussão alguma. Férias, 13º salário. Faz jus a todos esses benefícios a partir de junho de 2015. Hoje em dia, como eu disse, está praticamente em pé de igualdade com o trabalhador urbano. A lei fala, de alguma forma, que esses benefícios podem ser retroativos? Não fala, até porque a lei ela não pode atingir o ato jurídico perfeito. Então, o ato jurídico perfeito é a criação da lei... Perguntar o que é isso. A criação da lei, naquele momento, que foi em junho, ela passou a vigorar a partir do dia 2 de junho, que foi a partir da tua publicação. Tudo que é anterior, essa lei não pode retroagir, porque o ato jurídico é a partir daquele momento. Se ela retroagir, ela vai afrontar vários princípios constitucionais e que não podem ser afrontados, né? A Constituição ela zela por essa questão da segurança jurídica. Havendo uma retroatividade, haveria uma insegurança e puniria muita gente. Então precisa ter isso em mente, que é só a partir realmente da publicação da lei. A minha empregada doméstica está comigo lá há 20 anos, tá? Nesses 20 anos, antes da lei inclusive, eu já pagava para ela lá 3 salários mínimos por mês. Vamos pensar pagava bem, por sinal, ok? Agora que entrou a lei, em função de onerar, onerar aí o empregador, eu posso reduzir o salário dela, que antes era de 3 salários mínimos, para compensar os gastos que eu tenho que agora cumprir? A lei fala em não redução salarial, né? Então, não pode haver redução. Porém, é algo que exige e que aumenta uma discussão, porque a lei foi criada a partir de junho. O que aconteceu antes, para mim, não importa. O que importa é o que aconteceu a partir da lei. Então, ao meu ver, é possível fazer uma redução, até porque, mantidas essas combinações que você disse, de 3 salários mínimos, com essa tributação toda que tem aí, vai onerar e vai quebrar o empregador doméstico, que não vai conseguir nem dar o sustento à família. Então, ao meu ver, é possível sim. E se tiver algum entendimento diverso, esse entendimento também vai, com certeza, ser alvo de muitos questionamentos, de muitos recursos e vão tentar mudar essa situação. Mas e na hora de fazer o cálculo da aposentadoria? Uma vez que eu tenho uma lei que entrou em vigor agora na metade do ano, o período trabalhado anteriormente, ele vai contar ou não vai contar? Vai contar porque o recolhimento do INSS, o recolhimento previdenciário, já era obrigatório desde a emenda constitucional 72 de 2013. Porém, essa emenda, ela tornou obrigatório algumas
alguns benefícios e deixou para que a lei complementar regulasse. Então, passamos 2013, 14 e só foi regulamentado agora através da lei complementar 150 de 2015. Então, assim, a situação é bem essa, então não dá para acontecer isso que você falou por conta dessa lei mesmo. Bom, os detalhes são muitos, né? Sem são dúvida muitos alguma. detalhes. O trabalhador está ciente disso? O empregador também está ciente disso? Não está ciente até por conta da especificidade da lei. Ela é muito específica. É complicado um leigo pegar a lei e ler ipsis literis. Quando eu digo ipsis literis, é nos termos ali da lei. Ele não vai entender. É muita teoria jurídica, muita situação que exige em outras palavras, conhecimento jurídico. É o famoso juridiquês. Juridiquês. É mais ou menos isso, gente. Aquele palavreado que a gente infelizmente acaba não entendendo. Exatamente. Então, a situação é bem complicada. Essa lei, ela realmente deixou um pouco a desejar, até porque ela foi publicada e já entrou em vigor e todos já tiveram que se adequar. E óbvio que o brasileiro, ele deixa para poder tomar conhecimento das coisas sempre que acontece algum problema. Não todos, óbvio. Então, de repente, se houver um ajuizamento de alguma ação trabalhista, aí eles vão, a partir de agora, se prevenir e tentar resolver e caminhar dentro dos termos da lei. Tá, para onde correr, então? Para onde eu vou para buscar essa informação? Primeiramente, a lei ela já está disponível no site do Planalto. Né? A lei então, 150. mas como o Dr. Lucas acabou de falar mesmo, né? O palavreado talvez não seja compreendido pelo empregado, até mesmo pelo empregador. Exatamente. Então, o mais interessante é realmente procurar ajuda, um auxílio de um advogado. O advogado trabalhista, ele está tecnicamente ungido desse poder de entender a questão teórica ali para poder aplicar na prática. O meu medo são interpretações e interpretações, porque aí o empregado fala, olha, mas me falaram que é dessa forma. Exato. Aí o empregador fala, não, é desse jeito que funciona. Exato. Aí fica confrontando ali realidades, teorias, quando na prática é completamente diferente, até mesmo daquilo que os dois acreditam. Exatamente, e também até por conta das várias mudanças que aconteceram nesses últimos dias. Inclusive, tem muita gente que tem dúvida com relação ao tempo, que a pessoa fica afastada em caso de acidente e que depois vai para a Previdência se afastar e receber o benefício. A regra é a mesma? A regra, ela mudou e voltou para a mesma regra que era anterior. Então, a medida provisória, ela criou, inicialmente, a medida de dezembro, que eram 30 dias, o empregador era obrigado a pagar 30 dias de afastamento e depois entraria no INSS. Sim. Essa lei passou, essa medida provisória passou pelo Congresso, o Congresso vetou e voltou para os 15 dias. Aí, então, como do trabalhador convencional, trabalhador urbano, para isso? Todos, tanto para o urbano quanto para o doméstico também. Isso vale para o doméstico. Então, muita gente acha que ainda são 30 dias. Não pegaram que a evolução da lei, a lei mudou muito rapidamente e agora são 15 dias. Continuam sendo 15 dias, os 30 dias só ficou na teoria. Na prática, não aconteceram os 30 dias. A lei tem falhas, Lucas? Ao meu ver, bastante. Por isso que entra a questão do advogado, para ele tentar identificar essas falhas e fazer com que a Suprema Corte tome conhecimento dessas falhas e altere os entendimentos ou declarem que a lei é inconstitucional. Então, são muitas falhas porque as pessoas são diferentes. E a lei, ela não consegue ampliar e chegar no caso concreto de cada um. Então, cada um tem uma situação e o juiz, que é o que vai julgar, ele vai julgar com base na lei e com base na situação fática. Você consegue citar para mim uma falha, alguma coisa que está, de repente, que pode dar sentido duplo sentido? Por exemplo, uma falha muito grave, ao meu ver, é a questão da anotação das horas extras e da quantidade de horas extras que ele vai ter que fazer. A lei ela é bem específica. Ela diz o seguinte, que o empregado doméstico poderá fazer compensação de horas, que é quando ele trabalha mais e depois outro dia ele não precisa vir e compensa com horas ou dias não trabalhados. Então, ela traz essa possibilidade, mas ela garante, e aliás, ela determina que as primeiras 40 horas extras realizadas além do horário devem ser pagas no primeiro mês. E o acordo de compensação só valerá a partir do pagamento dessas 40 horas. E isso, para pagar as horas extras, é preciso assinar num cartão de ponto. Esse cartão de ponto é praticamente um acordo que é feito e com certeza vai ter falhas.
e o empregador, ele tem um poder diretivo e ele vai conseguir manipular. Quem que toda a vai situação. fiscalizar esse cartão de ponto? Então, agora, o Ministério do Trabalho e Emprego tem o poder de determinar que um auditor fiscal vá até a casa da pessoa. Outra situação que também afronta a Constituição, porque o domicílio ele é inviolável, salvo no caso de flagrante delito, enfim. E você vê que realmente está vendo a prática do crime, você pode adentrar ao domicílio do indivíduo. Em outras condições, a Constituição, que é a lei suprema, diz que você não pode entrar. Inclusive tem até horário para citação, em caso de ação, tem que respeitar o horário, enfim. Então, fica algo muito vago, muito complicado por conta disso. O auditor barra num outro problema, a questão da estrutura. Eu não sei se vamos ter estrutura, mão de obra, na verdade, para fazer toda essa auditoria. Não vai, também acho que não vai ter por conta até mesmo da estrutura do empregador. O empregador, se receber uma multa de um auditor fiscal, provavelmente a multa vai ser num patamar bem alto. Tem ideia de valor? Então, eles podem onerar, dependendo da situação, de 1 a 500 salários mínimos. Meu Deus, imagina, cara. Fecha a lojinha. Quem vai aguentar isso? Levando em consideração a proporcionalidade, razoabilidade, o poder aquisitivo da família. Tudo isso deve ser levado em conta. Mas óbvio que muitos auditores vão aplicar a lei com base no que ele entende que é cabível, e pode ser que ele não saiba da real situação financeira da casa. Então, fica outra situação que fica bem vaga e passível de discussão. A violação e a auditoria dentro da casa. A história até mesmo do cartão ponto, né? Voltando nessa história aí, né? O Dudu falou assim, você não pode ser britânico. Aquela história assim, entrei para trabalhar às 7 horas da manhã na segunda, às 7 horas da manhã na terça. É impossível, gente. A gente não chega numa empresa, no mesmo local, né? Exatamente no mesmo horário. Dá pra chegar. É isso. Exato. Então, assim, você vai fazer o quê? Você vai burlar o cartão, você vai riscar o cartão ali? Exatamente. E fica bem complicado porque o Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula que já diz o seguinte, cartão britânico, se juntado num processo trabalhista, ele é inválido e presume-se que tudo que foi dito pelo empregado é verdade. Então, é nulo de pleno direito o cartão britânico. Mas é complicado você colocar uma produzir digital, a realidade. Colocar uma digital ali, né? Exatamente. Não dá. E sem contar que o ponto digital fica muito caro. É muito caro, para gente. É uma realidade que não residencial funciona, também. não funciona. Então, tudo isso a gente vai ver na prática futuramente. Os tribunais vão se manifestar com relação a isso. E daí, mais para frente, a gente vai ter alguma alteração. Mas a lei está em vigor, tem que respeitar os termos dela. Tá certo. Doutor Lucas Reis, obrigado. Muito obrigado. Agradeço pela presença. Eu que agradeço mais uma vez. Espero que vocês de casa tenham tirado as suas dúvidas. Se ficou pergunta, não tem problema, pode escrever pra gente aqui. Doutor Lucas já é sócio do programa. 0 Operadora 11 944 94 50 23. Tem que voltar para falar sobre desaposentação. Desaposentação, exatamente. Isso é assunto bastante interessante. palpitante. Tem dúvida aí também sobre esse assunto? Bastante, está bem dúvida. alta esse tema. Tá certinho então. Ó, eu quero ver agora o que o chefe Joseph tá aprontando na nossa cozinha, na nossa culinária. Aliás, gente, o perfume que tá nesse estúdio tá incrível. Hoje, acho que assim, desde agosto do ano passado, eu tô aqui comandando com vocês Tudo Posso. Hoje é um dos dias mais tentadores, porque tá um aroma, gente. Ele já fritou bacon aqui, já tem esse torresminho aqui em cima da nossa bancada. Joseph, o que você tá aprontando agora? O que já foi aí? Já temperou feijão? Já temperei o feijão e eu vou te fazer uma surpresa. Uma surpresa? Já fritei o bacon. O bacon, tá. A cebola, que eu vi a cebola se mexendo. Aí o que acontece? O bacon, ele solta um pouquinho de... Maguinha, é isso? Não, aquela gordura? O olhinho, aquele que emagrece. Tá, emagrece. Hashtag isso aqui não, né? E aí eu frito a calabresa. No mesmo óleo? No mesmo óleo, E aí eu frito a cebola para ficar com o gostinho. No mesmo óleo? No mesmo óleo. Ai, hoje vai ser difícil, ainda bem que é sexta-feira. Essa é a surpresa. Eu tenho certeza... E o feijão? Você gosta desse caldinho, né? Caldinho de feijão? Você não vai fazer isso comigo agora? Agora. Ai, meu Deus. Como que você temperou esse feijão? Igual mamãe. Como? Mas o que tem aí? Igual mamãe, quero saber como. Muito amor. Porque o meu feijão não fica igual da minha mãe, nunca. Muita dedicação, muito trabalho e muito alho. Muito alho. Eu gosto de óleo no feijão, faz toda a diferença. Ai, meu Deus. Onde tem um guardanapinho? Guardanapo? Guardanapo eu vou pegar ali na mesa. Deixa eu pegar uma colher aqui então, peraí. Tá ótimo. Deixa eu pegar o guardanapo. Deixa eu roubar aqui da mesa. Pronto.
Perfeito. Só para dar uma caprichada, a apresentação é tudo? Exatamente. Tudo Deixa eu seu. ver aqui. E daí você vai ter a noção mais ou menos de como o nosso feijão vai ficar. Ah, pera um minutinho. Deixa eu fazer. Fique à vontade, né? Galera, Joseph, ó, tem vários convidados que vêm pra cá que já são sócios. Você tem que ficar sócio também nosso aqui. Vamos com. Como que tá? Tá bom demais. Tá. Não esquece de dar pra Manu. É a Manu. Manu vai chegar, a Manu da Carolzinha aqui, nossa produtora. Joseph, sensacional. Tá Então vamos lá. gostosinho. Tudo frito já. Perfeito. Tudo frito. Ok. Feijão temperado. Feijão temperado. Depois eu vou fazer uma covinha refogada, porque Tá tem certo. tudo a ver com o prato, com o feijão, com o tropeiro. Aí você já vai praticamente pra montagem. Isso, Então tá isso bom. aí. Segura que a montagem Ótimo. a gente vai mostrar depois. Sem Tá problema. certinho, então? Ó, culinária imperdível então. Não saia daí. A gente vai pro intervalo rapidinho e daqui a pouco a dúvida, a grande pergunta de hoje. Como ganhar dinheiro no mundo da internet? Nós vamos tirar as dúvidas sobre Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, o que mais faz sucesso. Será que é importante ter tantas curtidas quanto tantos seguidores? Daqui a pouco a resposta para você aqui no Tudo Posso.